depois que você começou a tocar sozinho primeiro, com os amigos, assim, ou você já fez aula logo de cara, assim, desde Não, criança? eu perdi muito tempo sem fazer aula, né? Porque Uhum. eu estou falando de uma época também que era uma época bem diferente, né? Não era um pouco como hoje em dia, assim, né? Então, desde 89 eu moro em Indaiatuba, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas desde Uhum. 89 eu moro em Indaiatuba. Então, Legal. na minha adolescência, não era tão fácil ter professor aqui na minha cidade. Tinha professor, mas era de violão. E violão era uma coisa que eu não queria tocar, eu queria tocar guitarra, né? Entendi. Mas eu acabei tendo aula de violão com um cara incrível, que é o Fred Carrilho, que é um Ó, violonista para é fera. excepcional. Um cara que super talentoso, um grande mestre, mas eu queria tocar guitarra. Aí eu fui para São Paulo, quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a querer estudar mesmo, né? E aí fui para São Paulo, eu tive aulas com o Michel Perrier. Eu Ó, nunca sei falar ó. o sobrenome dele, o Esse Perrier, o Perrier, eu cara nunca aí, sei. Mas ele era considerado um dos maiores professores na época, né? é, Ele era. ele deu aula pra galera, assim, da pesada lá de São Paulo, assim, É sabe? O verdade. Márcio Caiamba fez aula com ele. Até, eu acho que até o Edu fez aula, chegou a ter umas aulas com ele e ele Uhum. podia fazer aula com ele. Mas tem umas lendas, assim, né? O cara em São Paulo ele é muito conhecido na época, né? Uhum. Ele foi o primeiro, ele não é brasileiro, ele é francês que cresceu no Brasil. Mas os Verdade. caras do Brasil, ele foi o primeiro cara a ir para o GIT. Antes Olha. mesmo do Nelson Faria, desses caras, ele foi o primeiro brasileiro. E aí, quando ele veio de lá, ele veio com muito material. Ele começou a dar aula em São Paulo, e aí de ouvir falar, falou, cara, faz aula com o Michel Pierre, lá que é o cara tal. Aí eu ia uma vez por semana para São Paulo para ter aula com ele, isso em 93, talvez, Olha que 92, legal. 93. 93. Eu lembro que eu lia muita Guitar Play na época e eu sempre via a matéria dele, falando dele, os caras Então, falando sobre o escrevia documento. para isso também, né? Era um figura, cara. Ele tinha uma kitnet ali na Rua da Consolação,